CBN Maringá, primeira edição. Apresentação, Luciana Penha. 9h32. Se é verdade que o ano só começa depois do carnaval, então o que fazer a partir de quarta-feira para a gente ter um ano mais produtivo, com metas alcançadas? Esse é o nosso assunto com Raquel Couto, mentora e estrategista comportamental, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, muito bom dia. Bom dia, Luciana, bom dia. Bom, Raquel, os especialistas falam tanto da importância de estabelecer metas, né, ao longo do ano, mas é mais fácil falar do que fazer, não é não? Sim. Luciana, vamos lá, tem essa questão, né, do brasileiro querer começar o ano dele só depois do carnaval, já deveria ter começado desde o 1º de janeiro aí. E definir metas com clareza é essencial para conseguir atingir os objetivos e os resultados que você deseja. E como é que se faz isso? Como estabelecer metas? Tá, vamos lá. Como as metas, elas orientam a ação e elas evitam desperdício de tempo, tem uma forma de definir que te ajuda, que é a forma SMART. O que seria isso, Luciana? A forma SMART é você trazer a meta de forma específica, então se faça a pergunta, o que exatamente eu quero alcançar? De forma mensurável, uma forma de você saber se está mensurável é você se fazendo a pergunta, como você mede o seu progresso? De forma atingível, ou seja, a meta é realista? De forma relevante, faz sentido para o meu objetivo maior, isso que eu quero nessa meta? E temporal, o que seria isso? Qual o prazo a atingi-la? O que eu quero dizer com essa regrinha SMART? Por exemplo, muita gente coloca meta como sendo, quero crescer no mercado, e elas acreditam que isso é uma meta, tá? Com a regra SMART, a pessoa colocaria, eu quero aumentar o meu faturamento em 20% até julho de 2025. Por quê? Porque aí eu sei qual é o meu progresso, eu sei exatamente definir um plano de ação para eu alcançar aquilo que eu desejo, que é aumentar em 20% até julho de 2025. Certo. Agora, como ter certeza que esses nossos objetivos, essas nossas metas são realmente aquilo que a gente deseja ou é o desejo de outras pessoas, é uma imposição, uma pressão social? Aí que tá, né? Você precisa ter coragem de assumir aquilo que você deseja. Você precisa saber e ter clareza. Clareza é fundamental. Você ter clareza daquilo que você quer, do que você quer atingir. E aí, para você definir isso, você precisa saber ter clareza de onde você está nesse momento. Para você também saber onde você quer chegar. Então, o que você quer realmente? Você precisa ter coragem de assumir o que você quer e não o que os outros querem para você. Porque você falou em faturamento, né? Então a gente está falando aí de empresas ou de rendimentos individuais, de pessoas que são autônomas. Essas regras valem para todos? Valem para todos. Você vai definir qual é o aumento que você quer. Então, se está dentro da empresa, qual é o faturamento que eu quero ter? Se sou eu, qual é o faturamento que eu quero ter como pessoa física? Eu quero aumentar os meus rendimentos? Tudo isso, Luciana, você precisa ter de forma clara e de forma mensurável. As pessoas, elas esquecem de mensurar. Aí viram e falam assim, muito aquela, mas eu tenho que contar. Você precisa saber mensurar. Você precisa saber como que você vai chegar no 10, né? Se você está no 2, como que você vai chegar no 10? E não, eu quero melhorar, mas melhorar exatamente o quê? Por exemplo, eu quero ser referência. O que é ser referência para você? O que exatamente você vai atingir que você se tornou uma referência? Então, você precisa ter formas de mensurar para você, inclusive, saber que você atingiu aquele objetivo, senão fica muito vago. Senão, você também não sabe
você sempre vai ter aquela sensação assim, eu não fiz nada. Eu não fiz nada, eu não caminhei nada, sendo que muitas vezes, e a grande maioria das vezes, as pessoas já caminharam muito. Se você pegar a história de cada pessoa, ela já caminhou muito. Só que como ela não mensurou, a sensação é que ela não fez nada na vida dela. Uhum. Agora, mesmo que você mensure as suas etapas, o seu processo, tem muita gente que acaba desistindo no caminho, porque não atinge no primeiro, no segundo ou até no terceiro mês, mas não pode desistir. A importância, aí justamente eu vou voltar no mesmo ponto, de você saber o que você quer, de você ter clareza, para que você consiga estabelecer um plano e deste plano você conseguir dividir ele em pequenas etapas para que você consiga cumprir o seu 1% diário. Você fazer o que você precisa fazer todos os dias. Por exemplo, eu quero começar a academia, tá? Eu quero começar a cuidar da minha saúde. E eu preciso emagrecer 10 quilos. Para eu emagrecer 10 quilos, primeiro eu preciso emagrecer 1. Depois eu vou emagrecer 2. E assim sucessivamente. O que levam as pessoas à desistência? Elas pegarem esse montante, esse 10, colocar isso na cabeça e querer emagrecer isso, como se diz, no tempo que elas teriam que emagrecer 1. E aí causa frustração. Aí traz realmente aquela frustração de não conseguir, da desistência. Então, a importância de você ter clareza do que você quer, no prazo que você quer, você possibilita dividir isso em pequenas etapas para você fazer diariamente o que você precisa fazer. E é nesse diariamente daquilo que você faz que vai chegar no 10. Faz sentido, Luciano? Sim. Agora, existem objetivos que não são para serem realizados em apenas um ano, né? Existem metas que devem ser realizadas, devem ser programadas para mais de 12 meses, para 24 meses ou mais. Sim. Inclusive, a minha sugestão é que a pessoa saiba o que ela quer atingir em 5 anos. Em uma percepção de longo prazo, 5, 10 anos. Então, o que eu quero? O que eu quero para a minha vida? Onde eu quero estar daqui a 10 anos? Onde eu quero estar daqui a 5 anos? Mais uma vez, para você conseguir dividir isso em pequenas etapas e cumprir o passo a passo para chegar lá. Uhum. Essa meta revisada a cada tempo, a cada mês, ela não cria uma certa ansiedade, ou pelo contrário, ela alivia a ansiedade porque ela está ali programada? Ela alivia, porque você vê o progresso, e isso te traz o quê? A possibilidade de você ajustar o que precisa ser ajustado, de você refazer estratégias, para que você consiga direcionar, ou até mesmo de você perceber que não é este o caminho. Espera aí, eu preciso fazer um leve ajuste aqui. É aquela questão, né? Eu quero ir para São Paulo, eu estou em Minas Gerais, eu quero ir para São Paulo. Se eu mudo um pouquinho a rota ali do avião, vai chegar em Campinas, não em São Paulo. Então, eu tendo esta clareza, eu consigo fazer o ajuste das estratégias, voltar, retomar, para que eu tenha o quê? Para que eu saiba manter o meu foco naquilo que eu preciso ao longo da minha caminhada. E, geralmente, o que distrai as pessoas nesta caminhada? O que distrai as pessoas? Muita coisa. Uma delas aí, eu vou trazer para a questão comportamental, tá? As pessoas, o ambiente delas pode vir a distrair. O que eu quero dizer? O ambiente influencia muito aquilo que a gente faz. Se eu quero ter saúde, nada adianta eu querer estar em um ambiente de pessoas que gostam de sair e passar a noite. Então, isso pode levar à distração. Eu preciso saber exatamente o que eu quero, saber em quais ambientes que isso vai me ajudar, sabe? Que vai me empurrar para que eu não caia na distração. Um outro exemplo simples, tá? Vamos pegar aqui. Eu sei que eu tenho dificuldade de deixar determinados alimentos, porque eu vejo esse chocolate e eu quero comer ele. Não compre chocolate. Então, eu preciso criar artifícios para dificultar aquilo que me leva a distrair.
E aí eu preciso ter o quê? A coragem de enfrentar isso, porque isso aí sou eu comigo mesma. Eu preciso enfrentar isso e falar, é o que eu quero? Então tá, então eu preciso ir por este caminho. Entendi. Bom, você falou também sobre a importância, né, das pequenas realizações, essas pequenas tarefas que a gente faz no dia a dia e com as quais a gente se dá bem, que a gente realiza de forma correta, que a gente conquista, elas nos ajudam a criar hábitos mais saudáveis. Sim. Quanto mais você faz, mais autoconfiante você fica e mais fácil fica fazer aquilo. Então, o primeiro momento, sair da zona de conforto, dar o primeiro passo, é o mais desafiador. À medida que você vai caminhando, vai ficando mais fácil, vai ficando mais leve e vai ficando muito mais automático de ser feito. Então, se eu quero criar um hábito saudável, eu preciso fazer o quê? Facilitar esse hábito na minha vida e dificultar o hábito que me leva para o hábito que não é saudável. Se eu quero trazer, mais uma vez, essa questão da saúde, eu preciso dificultar os alimentos que que não são saudáveis e facilitar os alimentos na minha vida que são saudáveis. E quanto mais eu trago essa parte saudável para a minha vida, mais fácil vai ficando para que eu continue e persista nesse caminho. Uhum. E no mundo dos negócios, no ambiente corporativo, quais são os principais erros para atingir metas? Primeiro, a falta de clareza. É fundamental você ter clareza. Primeiro, a falta de clareza. Segundo, a falta de comunicação. Então, a falta de comunicação de um gestor com a sua equipe, ela também falta clareza. Então, se você sentar, por exemplo, eu já tive essa experiência de sentar com diretores em uma mesa e perguntar qual que era realmente o que a empresa precisava atingir e ter divergência ali em cada um deles na hora de falar. 2 ou 3 falam realmente na mesma estratégia, no mesmo caminho, e tem outra divergência de mais um setor ou outro setor. Isso vai fazer o quê? Que quando você passa para os seus subordinados o que precisa ser feito, cada um está mandando por uma direção. Então, não tem um alinhamento, falta alinhamento. Com essa falta de alinhamento, um vai para Campinas, o outro vai para São Paulo. Então, a comunicação é muito importante, né? Tem que ser ajustada. Precisa ser ajustada e com clareza. Você está vendo que eu estou repetindo muito essa questão da clareza, né? Sim. Eu estou batendo muito nesse ponto da clareza. Por quê, Luciana? Pelo seguinte, o que é claro para mim não necessariamente é claro para você. Para você ter noção, uma palavra ela pode causar divergência na forma de entendimento de uma pessoa para outra. Porque cada significado é criado de forma individual pelas pessoas. Por mais que eu tenha, por exemplo, no dicionário o que é disciplina, eu tenho um conceito de disciplina e você tem outro. Eu tenho um conceito que me facilita a disciplina, você pode ter um conceito que te dificulta ter disciplina. Então, quando a gente entra nessa comunicação, inclusive de gestor, eu preciso estar na mesma página, eu preciso definir exatamente o que eu estou falando. Então, o que eu quero dizer, por exemplo, com a disciplina? Eu quero dizer que você precisa fazer o que você tem que fazer, você querendo ou não. Então, isso faz diferença. Raquel, mas como eu sei que eu estou sendo clara nessa comunicação? Eu preciso te perguntar, o que você entendeu do que eu acabei de te dizer, por exemplo? Luciana, repita para mim o que eu acabei de te dizer. Dentro da regra SMART, o que você entendeu? Você vai repetir para mim. Então, se a gente estiver na mesma página, você pode até usar suas palavras, mas você falará a mesma coisa, o mesmo significado que eu trouxe. Então, o que é um grande problema? As pessoas têm vergonha de fazer perguntas, elas têm vergonha de fazer checagem. Então, essa checagem ela é muito importante em uma comunicação. A pergunta pode ser a mais simples possível, mais básica, mas ela é importante.
Ela é importante. O que é básico para mim, não, mais uma vez, não é básico para você. O que é básico para você não necessariamente é básico para mim. Então, por isso, as pessoas ficam naquela questão assim, que vem desde a infância, né? Não pode fazer pergunta, é pergunta burra. Óbvia, né? A obviedade, né? Isso, só que o óbvio precisa ser dito, o óbvio precisa ser repetido. Mais uma vez, o que é óbvio para mim não é óbvio necessariamente para você, porque temos percepções diferentes. Então, o dia que as pessoas entenderem que cada um tem a sua própria percepção e que a gente precisa alinhar essas percepções, muita coisa muda. Tá certo, no ambiente de negócios, mas também na nossa vida, né? No dia a dia. Em tudo. Relacionamento, ambiente de negócio, você com você saber que você precisa ter a sua clareza, você saber que você tem que ter os seus entendimentos, até para você atingir aquilo que você deseja. Tá certo. Agora, só para concluir, Raquel, e você falou então das metas, que a gente tem que ter bem claras, bem definidas, e é importante que elas estejam escritas. Sim, você precisa ter contato com as suas metas diariamente. O que eu sugiro? Toda semana você fazer uma revisão de onde você está. Então, semanalmente, você sabe o que você precisa atingir e você faz ali, né, final, seja uma sexta-feira, seja um domingo, você escolhe o dia e você faz uma revisão semanal. Outro ponto, antes de dormir ou assim que começar o seu dia, coloque o que você quer para o seu dia. Pelo menos 3 tarefas que sejam importantes serem cumpridas. 3, e o que eu digo ser importantes? Aquelas que têm consequência grave. Nós temos a tendência de ir para tarefas que são mais fáceis. Cuidado com isso. Vá para aquelas tarefas que são importantes serem cumpridas, fáceis ou difíceis. É aquilo que precisa ser feito, ponto final. Então, nada de pegar aí, de querer aliviar a zona de conforto e distrair com aquilo que é fácil. Vai para aquilo que precisa ser feito. Tem que encarar. Tem que encarar, não tem jeito. Tá certo. Então, antes de dormir, ou então a hora que você acorda, já define essas tarefas mais importantes do dia. Já tem a definição, porque você já tem a clareza do que você precisa cumprir naquele dia. Tá certo. Raquel, muito obrigada pela entrevista, hein? Um ótimo dia. Eu que te agradeço, Luciano. Ótimo dia para você também. Nós conversamos com Raquel Couto, ela é mentora e estrategista comportamental, nos falou sobre a importância de estabelecer metas com muita clareza e também da importância da comunicação para que a gente tenha um ano com objetivos alcançados. Agora, 9h49.